Descansar, cochilar ou dormir são sempre coisas muito interessantes, né? Todos os seres vivos precisam desse repouso após um dia intenso. Acontece que alguns animais elevam o sono a níveis inacreditáveis e com isso acabam dormindo de forma que qualquer pessoa duvidaria. Prepare-se porque hoje eu trago pra vocês os 4 animais que dormem de forma muito estranha. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Corujas. Símbolos da sabedoria e mistério em determinadas culturas e de um mal ao couro em outras, as corujas são animais consideradas muito inteligentes e com uma grande variação de tipos, né? A coruja, ou a soberana da noite, como também é conhecida, é do famoso grupo de aves de rapina, estando ao lado de pássaros poderosos como a águia, o falcão, o abutre e até mesmo o urubu. Mesmo sendo uma caçadora feroz, de olhos aguçados e que presta uma baita de uma atenção, ela também precisa de descanso em algumas horas de sono para poder se manter à noite, né? A parte interessante em seu descanso é que essa ave por diversas vezes simplesmente dorme de cara no chão. Ela não dorme, ela literalmente apaga, né? O que acontece é que algumas espécies de corujas, principalmente quando jovens ou bebês, a musculatura do corpo delas ainda não está 100% formada e estabelecida. Por isso, elas tendem a fixar os pés nos galhos e deitar a cabeça sobre eles, não só por conta do peso delas, mas também por uma falta de equilíbrio com a cabeça, ficando deitadas muitas vezes de bruços, cabeça virada de lado e de formas que a gente nem consegue imaginar, viu? Depois de adultas, elas ganham mais força no esqueleto, principalmente nas garras, e conseguem dormir um pouco mais tranquilas e relaxadas, pelo menos sem assustar ninguém, imaginando dar de cara com um bicho desse jeito e falar: meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave. Não, ela só tava descansando mesmo. Lontras. Também conhecidas como ariranhas, as lontras são mamíferos de ambiente mais aquático, principalmente água doce. Mas por precisarem construir suas tocas em ambientes mais estáveis, elas acabam por sair da água e retornar à floresta ou locais menos afetados pela ação dos seres humanos. Por mais que pareçam fofinhas e bonitinhas, elas não são nada dóceis, família, e necessitam de vacinas e uma dieta especial caso alguém tenha uma delas. Mas já falando nesse ponto de adoção, criar uma lontra em muitos países é proibido por lei, não só pelos motivos citados, né, como, sei lá, comida ou vacinas, mas por eles serem extremamente sociáveis quase que exclusivamente com a sua espécie, e por isso deixá-las em cativeiro desestabilizaria o bicho de uma forma emocional incrível, viu? Incrível de ruim no caso, né? Por serem animais extremamente preguiçosos. Não, gente, calma que ninguém bate a preguiça nesse quesito, tá? As lontras muitas vezes quase que não são vistas por nenhum humano, por mais que estejam procuradas mesmo em áreas mais rurais. Só que isso acontece porque elas passam parte do dia dormindo dentro das suas tocas. Nas poucas horas acordadas, elas ficam nadando. Pasmem quando eu falar isso pra vocês. Elas têm o hábito de dormir de mãos dadas na água enquanto flutuam. Olha só que animal fofo. E vai falar que você não queria mandar pra 1010 ou pro 1010? Ó, podia ser a gente. Mas você não colabora, né? Mas na vida das lontras, bom, isso sim é possível. Segundo os cientistas da área, essa atitude ocorre pelo medo de que elas têm de dormirem na água e acordarem, sei lá, desgarrada do grupo. Como eu falei antes, elas são extremamente sociáveis e animais que andam em grupos. Então meio que pra prevenir que isso aconteça e pra não ter a inteligência de fazer uma cordinha ou um cinturãozinho pra ficar todo mundo grudado, aí elas dão as mãos e conseguem dormir tranquilazinhas. Por mais que elas acordem distante, não vão estar sozinhas, pelo menos isso, né? Tubarão branco. Uma das estrelas animais de Hollywood, sendo visto em diversos filmes, games e documentários, é o temido tubarão branco, também conhecido como Rei dos Mares ou Grande Branco, se preferirem. Atualmente é o predador aquático de maior proporção que nós temos, sendo o mais feroz de todos os tubarões. Ele é uma máquina de caçar e apesar de medir os seus 5 a 7 metros de comprimento e podendo pesar de 2 a 3 toneladas, o peixe ainda assim consegue ser bastante ágil,
viu? Isso se deve ao fato de que seu corpo não tem ossos, como você já deve imaginar. Ele é basicamente puro músculo, e podemos somar os músculos à cartilagem, que é reforçada, né? E claro, aos depósitos de cálcio, que deixam o animal muito mais leve. Há diversos motivos para as pessoas falarem que esse animal incrível é assustador. Temos que contar os mais de 3.000 dentes triangulares, afiados e com mais de 7 centímetros de altura. O corpo forte, escuro, hidrodinâmico faz com que ele seja capaz de alcançar entre 25 a 40 km por hora. Dentro da água, meus queridos, isso é uma baita de uma vantagem, hein? Além, é claro, do olfato apurado o suficiente para detectar qualquer coisa a grandes distâncias. Agora vejam vocês, ele parece invencível, né? Mas a maneira mais segura de se fisgar essa fera dos mares é justamente enquanto ele dorme. Um grupo de cientistas chegou à conclusão, depois de anos de estudos e tentativas também, que o tubarão branco não dorme no fundo do mar, mas sim bem no meio das correntezas, para ser mais exato, no sentido contrário a elas. O motivo para isso é que se eles simplesmente pararem de nadar para dormir, eles morrem afogados. O bicho vive no mar e morre afogado. Isso é meio estranho, mas ok, né? Logo, eles posicionam o próprio corpo contra a correnteza para que a água entre de maneira constante em suas brânquias, e assim eles recebem o oxigênio através da água de maneira quase que incessante. O peixe fica em um estado chamado de catatônico e se movendo lentamente por conta da força do mar. Eita, bicho inteligente, né? Esse aí, cara, vou te falar, por isso que ele é o rei dos mares. Golfinhos. Os golfinhos são os peixes mais inteligentes dos mares, e as suas 37 espécies estão entre os animais mais inteligentes do mundo também. Eu já falei isso em outro vídeo, mas vale reforçar, né? Com a capacidade de auto-reconhecimento diante de espelhos, além de fortes capacidades cerebrais e emocionais, há pesquisadores que até os consideram de pessoas não humanas. Os golfinhos são autoconscientes e têm um cérebro só um pouco menor que o do ser humano, podendo superar até mesmo elefantes e chimpanzés, família. Se eles pudessem andar, família, ao invés de planeta dos macacos, provavelmente seria planeta dos golfinhos. Eles ainda são capazes de se comunicar uns com os outros com direito a dialeto próprio, além de respirar também fora d'água e alimentar os seus filhotes com leite. É, eu sei, esse é um animal muito complexo pra gente conseguir entender, né? Mas vem cá, como é que esses bichos dormem afinal? Por precisar sair da água para respirar, eles não poderiam simplesmente fechar os olhos e ficarem estáticos que nem os tubarões ficam. Então eles desenvolveram outro método, família, talvez o mais impressionante dessa lista de hoje, viu? Eles dormem desligando somente uma metade do cérebro de cada vez. Os malucos têm controle sobre cada metade do cérebro, e a gente aqui, né, tem dificuldade de quebrar uma noz com um quebrador de nós. Bom, segundo pesquisadores portugueses, essa proeza foi alcançada pela necessidade que eles têm de se manter atentos enquanto, né, estão tirando aquele cochilo para descansar o QI. Claro, podemos perceber que eles dormem pouco, no máximo ali uns 30 minutos a cada troca de metade de cérebro, mas é o suficiente para esse animal continuar à espreita e preparado para qualquer situação, inclusive respirar, porque isso é muito importante se você é um animal, né? Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de avaliar o vídeo e a gente se vê no próximo então, hein? Um abraço e até a próxima, valeu!